Boa tarde. Meu nome é Uiara Martins, coordeno aqui no Clube de Engenharia a Divisão Técnica de Transporte e Logística e também o Fórum de Mobilidade Urbana, que acontece toda sexta-feira a partir das 18 horas. Então, estão todos convidados, quando quiserem participar, toda sexta-feira a partir das 18 horas, Fórum de Mobilidade Urbana. E a Divisão Técnica de Transporte também está à disposição aí para discutir vários temas, né? A nossa divisão é composta de vários profissionais, né, da área de transportes, e nós sempre aceitamos demandas para abrir discussão aqui no clube. Então, iniciar dando uma boa tarde a vocês e explicar mais ou menos como é a dinâmica aqui da nossa atividade de hoje. Hoje o nosso tema é os impactos, né, do projeto da implantação do Porto Maravilha na atividade portuária. Ali naquela região tem uma atividade portuária que funciona, né, que está em plena atividade, e nós hoje vamos discutir justamente esse assunto, né, como é que essa atividade está sendo dinamizada, né, a partir de um novo projeto. Então, gostaria de convidar para participar da mesa. Antes de abrir a mesa, só dar algumas informações. Foram convidados o presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro, né, que responde, a autoridade portuária que responde por toda a atividade portuária do Porto do Rio de Janeiro. Convidamos também a ANTAC, a diretoria da ANTAC responsável também por essa área, e convidamos a Secretaria Nacional de Portos, o setor de infraestrutura, né, a diretoria de infraestrutura. Felizmente, até o momento, não temos aqui confirmada a participação. A dinâmica dessa nossa atividade hoje funciona da seguinte forma: os nossos palestrantes, expositores, eles abrem a discussão, e aí depois nós abrimos para o nosso público aqui presente, e vai desde perguntas a considerações também a respeito da atividade, porque geralmente aqui no clube, né, isso é um espaço técnico, então a gente abre para fazer um bate-bola mesmo, né? Então a dinâmica é a mesa que dá a dinâmica e o público também, né? Obrigado, boa tarde, e eu gostaria de convidar para participar da mesa Luiz Henrique de Vasconcelos Carneiro, presidente do Sindoperj, Sindicato dos Operadores Portuários do Rio de Janeiro. Convidar também o Luiz Antônio Carvalho, diretor executivo do Sindicato das Agências de Navegação Marítima e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro, Sindarrio. E convidar também o Roberto Bongiovanni, representando a empresa Penalty, né, que é uma operadora portuária que, de certa forma, vem aí sofrendo diretamente os impactos, né, dessa mudança aí no traçado ali do porto. Então, vamos iniciar com Carneiro. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui, em nome dos operadores portuários, essa oportunidade que o Clube de Engenharia está nos dando, né, para falar um pouco sobre a nossa atividade. Muito bem, com relação a essa questão, que eu acho que é o tema, pelo menos que eu vi no convite, que é da acessibilidade do porto e essa interação com o projeto Porto Maravilha. Então, a gente primeiro tem que contextualizar, eu acho, a importância do Porto do Rio, né? No contexto da nossa economia, no contexto portuário, não só do nosso estado, mas do estado de Minas Gerais. A grande discussão que se tinha no início com as autoridades municipais, que estão à frente desse projeto importante, esse processo de reurbanização ali da área de Gamboa, Santo Cristo,
que é devolver aquela área que está degradada para a cidade, mas a questão do convívio com o porto, né? Então, da necessidade de se manter a nossa atividade ali viva. E a grande questão era se o Porto do Rio era importante ou não era importante, se ele era um porto decadente ou não era um porto decadente. Que isso é básico, isso é uma discussão que você tem que ter antes da acessibilidade, que é aquela história que todo mundo já deve ter escutado em casos semelhantes, que é aquela comparação com Porto Madeiro. Né? Ora, Porto Madeiro nunca foi um porto na concepção da sua palavra, ele já nasceu obsoleto no início do século passado, então ele nunca foi utilizado. Então era uma área que não tinha atividade portuária, apesar de chamar Porto Madeiro, mas a atividade do Porto de Buenos Aires não era ali, nunca foi ali. Então era uma área que estava degradada, que foi devolvida para o município, né? Naquele projeto tão bonito aí que muita gente conhece e cita como um exemplo, e aí tem vários que a gente pode citar, que tem a mesma dinâmica, que é o Pier 17 em Nova York, que no século XIX o porto era ali, depois migrou, e entre outros aí, Porto de Barcelona, e por aí vai. Quer dizer, mas sempre com essa dinâmica, a atividade portuária primeiro se retira, e depois é que entra o plano de reurbanização. Então aqui a coisa foi mais ou menos que em conjunto, né, que a atividade portuária ainda não tinha se retirado propriamente dita totalmente, então o porto ainda estava sendo usado, e veio o projeto de revitalização, que a gente entende, os operadores entendem que ele é importante, como eu disse no início, mas que tem que compatibilizar com a atividade portuária. Então o primeiro ponto que a gente tem que enxergar é que o Porto do Rio, quando ele é medido pela régua da tonelagem, né, que todo mundo ranqueia portos pela tonelagem, tantos milhões de toneladas, então o Porto do Rio realmente está lá embaixo. Porque o Porto do Rio ele não movimenta granéis, que gera uma quantidade de tonelada muito grande. Então ele não exporta minério de ferro, ele não importa carvão, ele não exporta granéis agrícolas. Então ele é um porto de carga limpa, basicamente. Então quando você mede o Porto do Rio, a importância dele sobre a régua do comércio exterior, sobre a régua do dinheiro, que eu acho que é o que interessa mais, né, que é o que gera emprego, que movimenta as indústrias, quando você apresenta ele, a importância dele no nosso comércio exterior, sob a régua das exportações e da importação, bilhões de dólares, ele fica ali entre o quarto e o quinto porto nacional. Então é alguma coisa de relevante, que a gente não pode entender que aquilo é uma atividade que está propriamente abandonada. Quando a gente olha sobre, e é um dado que já muito se falou aí, que ele está até um pouco batido, mas eu gosto muito de repetir, que ele mede um pouco a importância do Porto do Rio, é que ele gera nas suas operações aí 1 bilhão e 300 milhões de ICMS por ano. Então o que se comenta e as análises que se fazem é que se ele fosse um município, ele seria um município do porte do município de Campos. Então isso também é um outro jeito da gente olhar da importância do que tem vamos dizer, de vida ali naquela área. Ela não é uma área morta, ela é uma área que está gerando emprego, ela é uma área que está gerando impostos. E basicamente, e mais importante do que isso tudo, ela é uma área que, se ela não existir, as indústrias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, principalmente da zona da Mata Mineira e da região metropolitana de Belo Horizonte, vão ficar muito prejudicadas. Então agora nós tivemos 2 exemplos importantes disso, que o estado do Rio de Janeiro está se transformando num polo automotivo, ali no sul do estado, naquela região de Resende, Itatiaia. Nós tivemos no passado a fábrica da Peugeot Citroën, temos a fábrica da MAN, que são os caminhões da Volkswagen, e mais recente teve a disputa aí pela fábrica da Nissan, e agora pela fábrica da Jaguar Land Rover.
E os operadores, que o Porto do Rio a gente sabe que tem 2 terminais de contêiner, tem um terminal de veículo, que é o único do nosso estado, terminal de contêiner ainda tem um terceiro em Sepetiba, mas de veículo só tem no Porto do Rio, que dá sustentação a toda esse novo polo automotivo que está se instalando no sul do nosso estado, como também a fábrica da Fiat, que está em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, a fábrica da Mercedes-Benz, que está em Juiz de Fora, aí, que a gente pode considerar que é a capital da zona da Mata Mineira, e a fábrica da Iveco, que está em Sete Lagoas. Então, nós fomos chamados para fazer, pelo esforço, né, conjunto do Estado, que estava disputando com outros estados essas fábricas, e o Rio foi escolhido exatamente por ter esse ativo logístico, que é um ativo muito importante, quer dizer, o Porto do Rio como vamos dizer, um ativo que atrai novas indústrias para o nosso estado. Aqui no caso eu citei um exemplo de 2 indústrias automobilísticas, mas tem outros N casos, né, que se não tiver esse ativo, primeiro que não vem novas e depois que as atuais não expandem efetivamente. Quando a gente olha então, mas o Rio ele não precisa estar ali, que ali está no centro da cidade, está atrapalhando a vida de todo mundo, tem que sair dali, vamos ver para onde, bom, então tem que ter um outro lugar. Quando a gente começa a analisar o estado do Rio, vindo do sul para o norte, a primeira baía que você tem é a Baía de Angra dos Reis. Então você tem ali um porto de Angra dos Reis, que é um porto pequeno, com calado baixo, um acesso ferroviário deficiente, um acesso rodoviário mais ainda. Quer dizer, ninguém imagina hoje em sã consciência se dragar a Baía de Angra dos Reis para uma profundidade, dobrar a profundidade que tem lá, que é o que se teria a fazer, investir em acessos rodoferroviários e ampliar aquele porto. Então, o porto de Angra dos Reis é aquilo que está lá, tem o papel dele, tem lá um arrendatário, que acho, se não me engano, é a Tequinte, né? Tecnip, que está fazendo sua operação lá, voltada para o offshore e tal, mas é aquilo. Quer dizer, não pode se pensar em ser ali um grande terminal de contêiner, um grande terminal de veículo. Então, é o que tem. Depois você vai para a Baía de Sepetiba, né, que está ao lado, subindo, né, o nosso litoral, que é o que realmente todo mundo fala, não, mas tem um porto de Sepetiba que vai substituir o Porto do Rio, que é o futuro, papapá. Pois bem, se a gente for entrar na Baía de Sepetiba, primeiro você tem aquele terminal de minério de ferro da Vale, né, antiga era da MBR, hoje da Vale, depois você entra na região portuária propriamente dita, você tem um porto de Sepetiba, que esse sim é um porto vocacionado para granéis. Você tem um terminal de minério também da Vale, você tem um recebimento de carvão para uma operação importantíssima para a CSN, você tem um terminal de contêiner, sim, que compete com os 2 terminais do Porto do Rio, se discute hoje um outro terminal de minério, que é ali naquela área do meio, que se fala daquela área do meio, e eu acho que fica por aí. O Porto de Sepetiba não tem muito mais capacidade de expansão, tem mais um terminal de granel líquido que se estuda, que está aí nessa etapa 4 do governo para soltar as licitações, essa área do meio para minério e essa área para líquido. Tinha uma área de expansão ali junto ao terminal que hoje é operado pela Sepetiba Tecon, do lado, poderia-se fazer um segundo terminal de contêiner ali com mais 2, 3 berços, mas veio a base de submarinos da Marinha, ali por trás, e o Porto Sudeste, mais por trás ainda. Então, essa capacidade de expansão que tinha ali para um segundo terminal foi prejudicada. Hoje não tem mais, não tem espaço mais para fazer. Você andando mais para dentro da Baía de Sepetiba, e aí você tem uma área que é côncava, né, que a costa fica côncava, você tem o que o pessoal brinca aí, que é um terminal em prateleira, né? Você tem um porto privativo, um terminal privativo numa área da CSN, da Gerdau vindo do outro lado e da Petrobras, então os 3 com área em volta dessa área náutica, vamos chamar assim, usando o mesmo espaço de mar, quer dizer, 3 gigantes. Eles um dia vão se acertar, vão fazer alguma coisa ali, mas obviamente que aquilo é uma coisa que vai voltar para os interesses particulares, não quer dizer, não é pode eventualmente
operar uma carga de terceiro, pode, deve e provavelmente vai fazer, mas já tem 3 gigantes ali, muito provavelmente vai sobrar muito pouco para uma atividade pública, né? Para uma indústria que no futuro queira se instalar aqui no nosso estado, que pense naquele ativo como um ativo que ela vai poder usar pelos próximos 40, 50 anos. Muito bem, você indo mais para dentro, você tem o terminal da CSA, que é uma siderúrgica, né, enorme, que tem um pier, um projeto belíssimo, uma ponte de 3 quilômetros de extensão, já para pegar profundidade, porque ali nós já estamos numa região bem assoreada, com calado bem baixo, então tem que buscar água bem longe da costa, e ali se recebe carvão para essa siderúrgica e exporta as suas placas. E mais, andando mais para dentro da Bahia, acabou chegando na cidade de Sepetiba, que já está tudo assoreado, tem uma discussão aí com o pescador, então acabou. Então, o que tem, então na nossa opinião, aqui dos operadores do Rio, o que tem é o que tem ali também. Aí você vem para a próxima Baía do Rio de Janeiro. Do lado de Niterói, pouca coisa pode ser feita, alguma base offshore, alguma coisa de pequena profundidade e tal, que ainda deve aparecer, mas o que vai segurar mesmo é o nosso velho Porto do Rio aqui, onde pode atracar navios de longo curso. E não tem mais muito para onde expandir, a não ser os projetos que estão em curso hoje na região do Cais do Caju, que estão, a Libra e a Multiterminais estão com planos de expansão significativos, está aqui o Robledo, diretor da Libra, então estão sendo investidos ali cerca de R$1 bilhão de reais pelas duas empresas, entre equipamentos, cais, edifício garagem. Então, o que está sendo construído neste momento que a gente está falando aqui, nós estamos construindo a Multirio 560 metros de cais novo, a Libra 170 e pouco nessa primeira etapa, depois mais 200 e pouco. A Libra está construindo um pátio com mais 60 mil metros quadrados, a Multirio mais 30 mil metros quadrados. Isso está em andamento, deve ficar pronto agora no segundo semestre, em torno de outubro. Significativo investimento de R$1 bilhão, equipamentos, portêneres. Na sequência disso vão ser feitos armazéns na Multirio, cerca de 20 mil metros quadrados de armazém, a Libra já fez um investimento significativo em novos armazéns, e em 2015 um edifício garagem para 7 mil veículos. Então isso vai dobrar a capacidade de container e de veículos daquela região, que vai suportar essa demanda nova toda que tem. Pois bem, então o que tem é o que está sendo feito. Quando você anda mais para o norte do estado, alguma coisa pontual talvez você possa fazer, tem alguns projetos que se discute, muito voltado ao oil and gas, você tem lá aquela base